Tá gravando. Então, olá a todos, bem-vindos ao curso de Sistemas Gráficos desse ano, com o tema AI Graphics. Antes de começar a aula, eu queria primeiro mostrar aqui que eu fiz uma atualização aqui nessa parte de Resources e coloquei essa referência aqui para o PyTorch Geometric, que é uma coisa que foi lançada muito recentemente. E tem uma série de coisas interessantes, né? Inclusive bancos de dados aqui e uma série de outras coisas. Depois a gente vai estudar isso melhor e talvez usar isso no curso, né? Então aqui tem o GitHub deles, né? Então vocês podem já dando uma olhada, tá vendo? Tem uma porção de coisas implementadas e tal. Então é mais um recurso para a gente usar aqui no curso, né? Então queria só informar vocês isso, né? Bom, então continuando, né? Só para posicionar como a gente está em relação ao programa do curso, né? Nessa semana, nessa parte teórica, nós vamos, na verdade, explorar a teoria de Fourier, né? Representações de imagem clássicas e representação de imagens em multiscala. E, na verdade, o que a gente pode pensar aqui é que a gente vai explorar representações de sinais em geral, né? E a gente pode estender imagens, né, para imagens com profundidade, imagens volumétricas, e daí a gente vai chegar a modelos geométricos da cena, né? E essa teoria de Fourier ela é fundamental para a gente entender como funcionam as redes neurais, principalmente as redes de convolução, que são usadas tanto para imagem quanto para 3D Deep Learning, né? Então a gente vai fazer uma ponte aqui que vai pegar imagens e volumes, né, com redes de convolução, e isso vai levar a vários tipos de modelos geométricos que são de várias naturezas, né? E a gente pode ter modelos implícitos, né, que é uma representação do sinal espacial, modelos discretizados de pontos em malhas, né? Então a gente vai, na verdade, juntar todos esses conceitos, né? E essa teoria de Fourier e multiscala são muito importantes para a gente entender o funcionamento das redes neurais para sinais e principalmente para as redes de convolução, porque a convolução, a gente vai ver hoje na aula, né, é um dos componentes fundamentais da teoria de Fourier. Então, agora eu vou passar para a aula propriamente dita, né? Então, assim, na aula de hoje, o que nós vamos discutir, na verdade, são as imagens digitais e filtros. O que é isso? Né? Quer dizer, na semana passada, nós discutimos a função plenóptica e câmeras, né? Então, essas câmeras estão capturando sinais, né, que para a gente vão ser sinais que vão representar uma imagem, e a gente tem que entender exatamente como representar isso concretamente, porque quando a gente discutiu, né, campos de iluminação e diversos tipos de câmera, a gente falou, na verdade, de vários sistemas de capturar esses dados, mas não discutiu detalhadamente a representação, né? Eu falei até de você parametrizar a função plenóptica, né, com campos de iluminação de várias dimensões, né? Mas a gente não viu os detalhes da representação. Então, na aula de hoje, eu vou, na primeira parte, falar de representações de imagem e depois mostrar como as imagens, em geral, né, vão estar ligadas com operações com imagem, né? E essas operações são operações matemáticas abstratas no domínio contínuo, mas a gente vai implementá-las, né, usando essa representação de imagem. E é importante entender essas operações, e as operações mais importantes são os filtros, né? Eu vou falar de vários tipos de filtros, né? E ligar esses filtros com a teoria de Fourier e com aspectos de representação de forma. Então, esse é o plano para a aula de hoje. Então, começando com representação de imagem,
né, eu queria voltar àquele modelo que a gente usa, né, que é o arcabouço conceitual do paradigma dos quatro universos, né? Então, no caso da imagem, nós temos uma imagem física, né, que é a imagem captada por um sensor, né? E a gente vai ver que, na realidade, em geral, esse sensor vai capturar informações bidimensionais, né? Então, o sensor é um sensor que está numa câmera, né? Então, ele está projetando informações do mundo tridimensional, né, nesse plano do sensor, que é o plano da imagem. Então, nós vamos ter uma imagem planar, né, latente, que está no sensor e vai ser depois capturada e passada por um sistema computacional. Mas para modelar essa imagem, né, nós vamos utilizar um modelo no universo matemático. E essa imagem latente, a gente pode pensá-la como um modelo contínuo, né, que é o campo de radiância que está chegando no sensor, né? E a gente vai ver que esse modelo contínuo, a gente pode usar um modelo funcional, né, e usar análise funcional, que é uma área muito desenvolvida, entendida da matemática, para conceituar o modelo contínuo de imagem, né? Só que para trabalhar com esse modelo, concretamente, nós precisamos ter uma representação. E, principalmente para trabalhar no computador, nós precisamos de uma representação discreta. Então, para fazer isso, nós vamos criar uma representação discreta, que é a representação matricial. E a gente vai ver na segunda parte da aula que essa representação discreta tem uma contrapartida muito importante na teoria de amostragem e na teoria de Fourier, né? E daí, finalmente, essa representação discreta tem que ser implementada, né, através de uma estrutura de dados que vai ser a imagem codificada, que é a imagem que a gente vai poder compartilhar entre sistemas computacionais diferentes, transmitir. E essa representação codificada é um arquivo raster, que a gente chama de arquivo raster, né? Então, a gente vai agora, assim, usando esse arcabouço conceitual, entender, né, qual é a representação de uma imagem e como a gente trabalha com ela, né? Então, eu queria estender também a conceituação para uma coisa que eu já falei aqui no curso, que é um conceito que a gente discutiu no início do curso e que foi desenvolvido no Visgraph, que é o conceito de objetos de mídia ou objetos gráficos, né? Então, dentro desse conceito, nós temos que uma imagem ela é um objeto gráfico, né? E é um objeto gráfico especial, né? Porque ela tem uma configuração aonde você privilegia esse modelo que eu falei, que pode ser um modelo funcional, né? Então, o objeto gráfico, como a gente viu anteriormente, ele é um par, né, UF, né, onde U é o suporte geométrico, né, e o F é uma função de atributos genérica, né? E no caso da imagem, né, o suporte geométrico é um subconjunto do plano, porque a imagem é planar, então a gente pode imaginar que é um retângulo, né, ABCD, né, do plano, que está associado com o sensor que capturou a imagem, e a gente pode usar isso de várias maneiras num sistema computacional, né? E a função de atributos é uma função que vai tomar valores num espaço de cor, né, ou no espaço de atributos, que, em geral, no caso da imagem, a cor é a mais importante, mas a gente pode ter outros atributos, como eu falei. Você pode ter a profundidade, né, na cena, a distância e outros atributos associados, né? Então, essencialmente, a gente vai usar o conceito de objeto gráfico para trabalhar com um modelo matemático de imagens usando esse arcabouço conceitual do paradigma dos quatro universos, né? Então, como eu falei, no modelo funcional, né, uma imagem ela vai ser associada com essa função de atributos e a gente pode dizer, é a função imagem. E o que significa isso? Essa função imagem ela vai atribuir para cada ponto da imagem, né, do suporte geométrico, né,
que seria um ponto no sensor da câmera, por exemplo, né, é um valor de radiância, né, num determinado espaço de atributos, que é um espaço de cor, né? Então, a imagem ela é essa função f, né? Ela é dada por essa função f, né, que associa, né, um ponto no domínio, né, U, ao valor no contradomínio E, que seria o espaço de cor, né? E aqui a gente está supondo que esse domínio é um espaço de cor já discretizado, né? Quer dizer, que o espaço de radiância é um espaço de distribuições espectrais, que é um espaço de dimensão infinita. Mas a gente imagina, né, que a gente tem um espaço de cor que foi discretizado, né, em faixas de distribuição espectral, né, no caso, né, as frequências altas, médias e baixas, né, de comprimento de onda, né, que corresponde às cores R, G e B, né, mas existem outras maneiras de discretizar, por exemplo, para imagens de satélite, você tem componentes na faixa do infravermelho, do ultravioleta, etc., né? Mas, de qualquer maneira, a gente está supondo que esse espaço de cor é um espaço de cor discreto, né? Mas aqui a função é uma função genérica, né? Tanto, né, o domínio quanto o condomínio são contínuos no sentido de ser, quer dizer, são de dimensão finita, né? Mas são contínuos, né? Então, para a gente continuar trabalhando com isso, a gente pode pensar também em outras interpretações da imagem, né, usando ela como função, né? Então, uma interpretação muito interessante que permite a gente colocar geometria na imagem é imaginar que a imagem tem uma interpretação de ser um gráfico de uma função. Então, se a gente pegar um determinado canal da imagem, né, a gente pode imaginar que você está num espaço que é o produto, né, do domínio, que seria esse plano V aqui, com um contradomínio, que seria um dos canais. Então, eu pego, por exemplo, o R, e aí eu tenho um canal aqui, e aí se eu pegar o produto disso, um espaço produto, né, eu vou ter aqui o U, o V e, por exemplo, o R. Poderia ter o G, o B separadamente, né? E isso aqui dá um espaço tridimensional, né, que eu posso, nesse modelo funcional, usando a interpretação do gráfico de uma função, né, imaginar que a imagem em si, né, ela é uma função de altura, uma superfície de altura aqui, né? Então, para cada ponto V, né, que eu botei XY, né, ele associaria uma coordenada, né, que seria R, G ou B, e aqui eu estou colocando como Z genericamente, né? Então, eu tenho, né, essa função, né, que é o escalar, né, que eu estou interpretando como um gráfico, e esse gráfico tem uma geometria e ele dá uma superfície, que a gente chama de ou superfície de altura ou superfície de Monge, né? Então, eu posso tanto imaginar a imagem como uma imagem mesmo, né, onde os atributos são informações visuais, mas eu posso imaginar que cada componente, né, de cor está associado com um valor escalar, e esse valor escalar seria como se fosse uma altura. E aí eu interpreto a imagem como uma superfície de altura. Eu consigo fazer geometria com a imagem, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma descontinuidade aqui, né, de um valor de radiância alto para um valor de radiância baixo, isso aqui vai dar uma superfície onde tem uma descontinuidade aqui na superfície. Aqui tem uma variação suave, né, nessas direções, né, mas aqui tem uma descontinuidade muito grande nessa área de silhueta aqui, que é uma aresta, né, tem uma variação muito grande que exatamente vai dar uma descontinuidade nessa função de altura. Então, essa interpretação
é muito poderosa e tem sido usado, né, ao longo do tempo pela comunidade de visão computacional para diversas análises e operações com imagem do ponto de vista geométrico. Então, nós vamos usar isso também, e até uma maneira interessante de ligar a imagem, informação 2D, com geometria e depois passar para a informação 3D. Né? Então, como eu falei, essa representação da imagem como uma função, né, uma função contínua, né, a gente precisa discretizar esse modelo contínuo para um modelo discreto. Né? Então, o que a gente vai fazer para criar esse modelo discreto, essencialmente, é fazer uma amostragem. Né? E essa amostragem vai resultar na chamada representação matricial. Então, o que é isso? Primeiro, eu vou definir, né, uma grade de amostragem delta, né, onde eu pego pontos igualmente espaçados no domínio, né, e esses pontos são pontos amostrais. Então, eu tenho aqui, né, o espaço ΔU e ΔV nessas duas direções, né, principais, né, de discretização, né, que estão associados com as coordenadas, né, da função imagem. Né, e aí eu crio essa grade de amostragem, né, que ela é regular e uniforme, e eu vou ter pontos amostrais. Né? Então, esses pontos amostrais, eu vou avaliar a função nesses pontos. Então, a grade de amostragem são esses pontos UI e VJ, né, dentro do domínio, né, que tem essa amostragem regular, e a gente vai restringir, né, isso ao espaço do sensor, né, que é aquele retângulo ABCD. Né? E aí, para criar a imagem discreta, né, o que a gente vai fazer é, essencialmente, usar a grade de amostragem, né, avaliar a função imagem nesses pontos amostrais, e a gente vai ter um valor amostral que tem exatamente as componentes, né, dos atributos da imagem. Né? Aqui eu estou representando como A de atributo, mas você poderia pensar que aqui é o R, G, o B, né, etc. Né? E o que é interessante disso, e é muito importante, é que a gente associa uma imagem a uma matriz bidimensional. Né? E isso é importante por vários aspectos, porque, primeiro, permite a gente usar álgebra linear com imagens. Né? Então, a gente pode trabalhar, né, com matrizes, né, e operar as matrizes usando ferramentas da álgebra linear, né, de uma maneira muito natural. Né? E como toda a base, né, de aprendizagem de máquina, né, usando redes neurais, né, usa a representação de tensores, né, então é muito natural você poder colocar essa representação discreta, né, numa rede neural para fazer análise. Né? Então, essencialmente, nessa representação, nota que a gente não está dando as coordenadas, né, de cada ponto amostral. A gente simplesmente dá uma matriz M por N, né, com a sequência de valores, né, A e J, que corresponde às linhas e colunas dessa matriz. Né? Então, você tem a sua matriz com os valores, né, aqui preenchidos, né? E assim, você assume que você conhece essa discretização, né? Que é dada por uma grade de amostragem, e aqui está implícito que você tem, né, onde começa a amostragem, né, que seria esse valor aqui AC, né, e você conhece esses espaços de discretização, né, o ΔU, o ΔV, então implicitamente você sabe quais são as coordenadas, mas isso não está na representação. Inclusive, fica uma maneira mais econômica de você representar a imagem. Você não precisa guardar essa informação porque ela está implícita ali. E aí você nota que essa representação
ela é uma representação intrínseca nesse sentido, né? Que ela não depende do espaço, né? E a gente vai ver mais para frente no curso, quando eu falar de modelagem, né? A gente vai ver que você tem representações que são intrínsecas e representações que são extrínsecas, né? A representação intrínseca, ela depende só da imagem em si, independente de onde ela está no espaço, num espaço qualquer, né? E a representação extrínseca não, ela depende e tem informação, vamos dizer assim, do mergulho, né, dessa variedade, né, subvariedade num espaço, né, ambiente, né, que pode ser uma variedade ou uma outra coisa, né? Então, isso é muito importante e é com isso que a gente vai trabalhar, com imagens discretas, né? E esse processo de discretização ele é fundamental porque nota que quando a gente sai do domínio discreto, assim, a gente sai da representação real, né, e da imagem contínua, né, para um domínio discreto, né, tanto assim, você tem a função que é uma função contínua, né, e aqui, né, nós temos o domínio da função U é um espaço R2, né, que é contínuo, né? E o contradomínio é um sólido de cor, né, que é um espaço contínuo, né, de cor, né? E aqui eu estou colocando esse sólido de cor porque do mesmo jeito que aqui o sensor ele tem, né, uma limitação pela maneira como é construído o dispositivo de capturar um campo de iluminação, né? Os sensores eles têm uma faixa de operação, né? Então a gente diz que o contradomínio da imagem ele é um sólido de cor, né? Então é um espaço, né, de dimensão finita de cor, né, onde a gente discretizou a cor, né, em componentes, faixas de frequência, né, e normalmente é um espaço tricromático que a gente associa com R3, mas usando essa interpretação de como funciona um sensor, os valores de cada componente de cor vão estar limitados da faixa de operação do sensor, né? Então, você tem um sólido de cor, mas também é contínuo. Então, você tem, na verdade, duas regiões aqui. Uma região do plano, que é um retângulo, né? Que é o domínio da imagem contínuo, e você tem uma outra região, né, do R3, que você pode imaginar que é um cubo de cor normalizado, né? Que é o espaço de cor, e são espaços contínuos, né? Que você tem que discretizar. Então, você tem duas operações importantes para criar a discretização completa dessa função imagem, que é a amostragem, que eu já falei, né, de você cria uma grade de amostragem no domínio e vai avaliar a função imagem nesses pontos amostrais, né? E você tem também a quantização, né? E aí, assim, a cor, ela passa por várias etapas de discretização, quer dizer, porque ela começa com uma coisa que eu não falei muito aqui no curso, que eu não falei de teoria de cor, né? Ela começa com uma distribuição espectral, né? Que, na verdade, é um elemento de um espaço de dimensão infinita que descreve, né, a radiação eletromagnética, né? Aí você tem uma discretização baseada na percepção humana em sensores, né? Porque os sensores vão capturar essa informação em faixas da luz visível, né? Ou em outras faixas, por exemplo, infravermelho, ultravioleta, e vai criar um espaço de cor, né, de dimensão finita, né? Então, isso já é uma primeira discretização. Só que esses valores potencialmente são valores reais ali, né? Quando a gente pega o valor do sensor e coloca ele, né, no sistema digital, a gente já está fazendo uma discretização para uma representação que pode ser representada no computador, né? Então, essa representação pode ser ou
um número de ponto flutuante ou um número inteiro, né? E você vai alocar um certo número de bits, né, para essa representação. E isso é chamado de quantização, quer dizer, como você está quantizando, né, os valores escalares de cada componente, né, e discretizando o contradomínio, discretizando a cor, né? Então, a discretização completa da função imagem, ela implica, né, numa amostragem, numa quantização, que é a discretização do domínio e do contradomínio da função imagem, né? E é com isso que a gente vai trabalhar, né? Então, agora, eu queria passar para a parte de operações com imagem. Na verdade, eu vou só concentrar num tipo importante de operações com imagens, né, para ligar com teoria de Fourier, né? Tem muito mais coisa, mas como esse curso não é um curso de visão computacional e processamento de imagem, mas é um curso de AI Graphics, eu vou concentrar só no que a gente precisa aqui para o curso, né? Quem tiver curiosidade de conhecer mais essa parte, né, de imagens e visão computacional, tem o curso de processamento de imagem e visão computacional que tem as aulas gravadas lá, vocês poderiam assistir se tiverem curiosidade. Aqui eu vou pegar só o essencial para a gente associar isso com AI Graphics e 3D Deep Learning, né? Então eu vou falar agora dos filtros clássicos e ligar os filtros clássicos com a teoria de Fourier. Então, o que é um filtro e o que é um filtro clássico, né? Um filtro, a gente pode imaginar que ele é um operador unário, né? Então, ou seja, é um operador que vai operar no espaço de imagens, né? Então, é uma transformação num espaço de imagens, e ele vai pegar uma imagem F, né, e transformar numa imagem G. Ou seja, ele está mudando uma função imagem, né, de F para G, né? Isso é uma coisa muito bem conhecida, né, na verdade, análise funcional, né, e teoria de operadores, né? E o filtro é um operador especial, que é um operador unário, né? E o interessante do filtro é que você pode imaginar ele como uma caixa preta, né? Porque, por definição, entra uma função e sai uma outra função. Então, o que acontece aqui, né, nessa transformação, vai implicar numa relação de causa e efeito, né? Para uma determinada imagem, sai uma outra imagem. Isso é uma coisa interessante porque, se a gente for pensar em aprendizagem de máquina, né, uma rede neural, ela também, né, pode ser vista como uma caixa preta, né, que você entra com dados e vai sair com outros dados, né? Então, tem toda essa relação, né, assim, conceitual e teórica, né, que está associado com essa teoria de operadores e que chega, né, em aprendizagem de máquina. Então, de todo modo, quer dizer, os filtros, né, são assim, conceitos fundamentais dessa teoria de sinais, né, de processamento de imagens e visão computacional, né? E aqui nós estamos interessados nos filtros clássicos, né? Então, essencialmente, são filtros que têm certas propriedades, né, certas invariâncias, né? Então, o primeiro tipo de filtro que é fundamental para a gente são os filtros lineares. Porque a gente pode imaginar que esse espaço de imagens, né, é um espaço vetorial, né? Porque são funções, né? Como ele é um espaço vetorial, as operações naturais do espaço vetorial são operações lineares. Então, a gente diz que um filtro é linear, né, se ele preserva a estrutura de espaço vetorial, né, do espaço de imagens, né? Então, o que significa isso? É que se eu multiplico a minha função por um escalar, né, o filtro tem que ser invariante essa multiplicação por escalar.
Então, tanto faz eu multiplicar o valor da minha função por um escalar e aplicar o filtro, ou aplicar o filtro e multiplicar o resultado por um escalar. Né? Então, isso é uma invariância por escalamento. Né? E eu preciso também, né, ter uma invariância, né, pela operação fundamental de um espaço vetorial, que é a adição, né, soma de vetores. Né? Então, se eu somo, né, duas imagens, né, componente a componente aqui, né, e aplico o filtro, né, o filtro tem que ser invariante a essa operação de soma vetorial. Né? Então, eu somar as imagens e aplicar o filtro tem que ser a mesma coisa de aplicar o filtro em cada imagem e depois somar o resultado. Né? Então, com essas duas condições, né, então eu tenho uma operação linear e aí o filtro é linear. Né? E, como eu falei, ele é fundamental porque ele preserva a estrutura do espaço de imagem, né, que é um espaço vetorial, e a gente diz que esse filtro ele é invariante por escalamento, né, por causa daquela primeira condição. Né? Então, essa é uma primeira categoria de filtros que é fundamental para os filtros clássicos. Né? Aí a segunda categoria de filtros são os filtros que são invariantes espacialmente. Né? Então, o que é um filtro invariante espacialmente? Filtro invariante espacialmente é um filtro que ele age de maneira uniforme em todo o espaço, em todo o domínio. Né? Então, como eu falei, se você tem aquela descrição da função, que é uma função intrínseca, né? E aí você tem aquele retângulo, né, ABCD, né? E aí você pega e muda a posição desse retângulo, né, no R2, né, e vai ter um retângulo A', B', C', D', né? Você fez uma translação. Né? E se você aplicar o filtro com a imagem nessa posição ou com a imagem nessa posição, tem que dar o mesmo resultado. Né? Então, o que está dizendo aqui, quer dizer, se eu pego e translado, né, as coordenadas, né, e aplico o filtro, tem que ser igual a eu transladar a imagem primeiro, né, e aplicar o filtro depois. Né? Então, eu posso transladar a imagem e aplicar o filtro, ou aplicar o filtro e transladar a imagem, né, tem que dar o mesmo resultado. Né? Então, ele é invariante por translação. Né? Então, essas duas categorias são as categorias mais importantes dos filtros clássicos, né? Os filtros lineares e os filtros espacialmente invariantes. O que a gente quer, o que a gente está interessado, na verdade, é a combinação dos dois. Né? Então, nós queremos, na verdade, um filtro que ele é linear e ele é espacialmente invariante. Então, ele combina a linearidade com a invariância por translação. Né? E aí, nesse caso, né, nós temos exatamente o tipo de operação que a gente está interessado e está associado com os sensores, porque um filtro linear espacialmente invariante, ele modela os sensores, quer dizer, ele modela processos físicos. Né? Então, essencialmente, a operação que a câmera faz, né, a gente pode imaginar, né, que o sensor da câmera ele atua como um filtro linear espacialmente invariante e pode ser caracterizado matematicamente como tal. Né? Então, isso é toda a base, né, de teoria de sinais, né? E a gente vai ver que a gente vai ligar isso com a teoria de Fourier. Né? Então, é nesse tipo de filtro que a gente está interessado e a gente quer entender melhor, né, quais são as propriedades dele e como é que a gente vai chegar a essa caracterização matemática. Né? Então, só para ficar bem claro, assim, eu queria mostrar que você combinar essas duas propriedades é uma coisa especial, né? É mais do que a soma das partes. Né? Você tem uma estrutura matemática muito rica que a gente vai explorar depois, mas para entender a gente pode imaginar, por exemplo, um filtro que é espacialmente invariante, mas não é linear, e um filtro que é linear, mas não é espacialmente invariante.
Então, por exemplo, uma operação que é uma transformação afim, né, que é dada dessa forma aqui, né, ela é espacialmente invariante, né, porque se eu transladar as coordenadas aqui antes ou depois da transformação, né, vai dar o mesmo resultado. Mas ela não é linear porque eu tenho aqui essa soma aqui, né, que é afim, a gente já viu isso antes no curso, na parte, né, de transformações e geometria projetiva, né? Então, isso aqui faz com que a gente tenha, né, uma transformação afim, mas não linear, né? A transformação afim é espacialmente invariante. Por outro lado, se eu tenho, né, uma operação de espelhamento, né, reflexão, né, quer dizer que eu estou espelhando a imagem aqui ao longo da diagonal, né, eu troco x com y, né, simplesmente eu estou invertendo a imagem assim, né, essa operação é uma operação linear, né, mas ela não é espacialmente invariante porque eu estou pegando esse eixo aqui, né, e invertendo as coordenadas nesse eixo. Então, se a imagem está aqui, vai dar um resultado, se a imagem está aqui, vai dar outro resultado, né? Agora, quando a gente junta esses dois, nós temos exatamente a estrutura que a gente quer, que é o que a gente vai usar para ligar com a teoria de Fourier e a teoria de sinais, né? Então, o que é isso? Quer dizer, quando a gente tem essa combinação, né, linear espacialmente invariante, nós podemos caracterizar o filtro de uma maneira muito especial, dada por essa proposição. Né? Essa proposição diz o seguinte, que toda transformação que é linear e invariante por translação, né, ela é dada por um produto de convolução. O que significa isso? Que dentro daquela caixa preta, né, a gente pode imaginar que a gente tem um produto de convolução, né, que essencialmente é essa integral, entre aspas, né, entre duas funções. Né? Então, eu tenho a minha função f aqui, né, que é a imagem, né, e eu tenho essa outra função, que é o núcleo da integral, nessa função h, né, que a gente vai fazer esse produto interno aqui, né, fazendo a convolução, quer dizer, a gente translada, né, essa função, né, e vai dar o valor aqui do resultado. Aqui exatamente a definição do produto de convolução, né? E aí a gente diz que o núcleo do filtro, que é essa função h, ela é a resposta do filtro ao impulso unitário. Quer dizer, esse h é como se eu tivesse aplicado o filtro ao um impulso unitário, que é uma delta de Dirac, né? Então, a delta de Dirac é o impulso unitário, né, numa certa posição. Então, aqui, né, quer dizer, eu tenho, né, um ponto xy, né? Então, eu tenho aqui esse impulso unitário aqui, e na integral eu vou andando com esse impulso unitário e vai me dando, né, o valor na hora que eu vou fazer a integração, né? Vou no caso, integrando tudo isso, né? No caso discreto, seria somar esses valores, né? E aí isso aqui vai me dar o produto de convolução, né? E aí nota que isso aí tem uma relação muito forte com o sensor, que a gente vai ver, né, que o sensor está numa certa posição, né, no plano do sensor, né, do suporte da imagem, né? E ele vai dar uma resposta que está ligado com isso aqui, né? E é por isso que é chamada, né, de resposta ao impulso, né? E como é que a gente prova que isso é verdade, né? Então, é simples provar, porque se a gente está definindo, né, que H é aplicar o filtro a uma delta de Dirac, né, impulso unitário, então é só pegar a definição de produto de convolução, né, e aí imaginar que eu tenho aqui, né, o T, né, que foi aplicado à função, né, com o impulso unitário, né? Então, se eu fizer pegar essa definição, né, porque nota que aqui, quando eu estou colocando esse impulso unitário aqui, fazendo essa integral, isso aqui
essencialmente vai ser igual ao f, tá? Porque eu estou simplesmente avaliando a função nesse ponto, né? Então, isso aqui, na verdade, é para a gente poder chegar nessa definição aqui, tá? Então, isso aqui, na verdade, é exatamente igual a eu escrever T, né, de F de UV, né? Porque isso aqui é uma operação, vamos dizer assim, identidade, né? Então, tendo isso e usando o fato, né, de que a gente está definindo H como isso aqui, né, eu posso pegar essa fórmula, né, e aí, por linearidade, eu posso tirar o T, né, a transformação aqui para fora da integral, né? E aí, quer dizer, desculpa, eu posso pegar o T e botar o T, né, para dentro da integral, né, por linearidade. Então, aí eu tenho, né, como UV, né, aqui, né, eu estou operando aqui no V e na delta de Dirac, né? E na hora que coloco aqui, eu posso colocar o filtro atuando, né, a operação T, né, atuando em cima do delta de Dirac por causa dessa definição aqui, né? De que o H é igual a T vezes delta de Dirac, né? Então, com isso, eu tenho que o T está atuando na função, né, já transladada aqui, né, com o XY, né? E isso aqui não está dependendo das variáveis de integração, né? Mas também, né, usando a invariância por translação, eu posso pegar, exatamente porque não está dependendo das variáveis, eu posso pegar o T e jogar para cá, né, porque o filtro é invariante por translação. E aí eu tenho aplicar o filtro na delta de Dirac transladada aqui, é a mesma coisa que aplicar o filtro na delta de Dirac depois da translação, né? Então, aqui eu combino as duas propriedades, né, de linearidade para passar o T para dentro da integral, né, e para fazer o T operar em cima da delta de Dirac, usando primeiro a linearidade e depois a invariância por translação. E aí, essa fórmula aqui, isso aqui, né, é exatamente a definição que a gente tinha aqui, que o H é o filtro aplicado na função de resposta a impulso, né, no impulso unitário, né? E aí eu tenho aqui que isso aqui é igual ao H, né? E essa integral aqui, né, é exatamente o que a gente viu que é o produto de convolução. Então, isso aqui prova, né, que usando as propriedades que a gente tinha, que o filtro é linear e invariante por translação, né, a operação que é dada, né, por esse tipo de filtro, ela é equivalente a um produto de convolução que é equivalente a essa integral aqui, tá ok? E isso é toda a base da gente ligar com a teoria de Fourier que a gente vai fazer agora, né? E a caracterizar, né, o filtro, né, por essa operação, né? Então, nota que aqui, né, quando a gente tem essa definição do H como uma resposta de T ao impulso unitário, né, essencialmente, esse fato e o fato, né, de que é um produto de convolução, a gente diz que essa função, né, de resposta
impulso unitário é a função de espalhamento pontual do filtro, né? Então, como eu falei, se você tem uma imagem, né, que tem sensores aqui, né, cada sensor, você pode imaginar que é um ponto de amostragem na imagem discreta, né? E quando você tem, né, a imagem contínua aqui, que você vai amostrar ela aqui, né, o sensor ele vai medir a resposta do filtro a esse impulso unitário que está associado com o ponto de amostragem, né? E isso aqui, quer dizer, é o núcleo daquela integral, né? Então, a gente, assim, se a gente sabe essa função H, a gente conhece o filtro, né? Então, como eu falei, o filtro é uma caixa preta, mas a gente tem uma teoria que diz que essa caixa preta, né, ela, na verdade, está, para esse tipo de filtro, é determinada por essa função, que é a função de resposta de impulso, e a gente pode pegar, por exemplo, uma câmera real e analisar essa câmera real e aí ver como ela faz a resposta para cada ponto da imagem, né? E isso vai dizer como o sensor atua e como ele vai produzir uma imagem discreta a partir de uma imagem contínua, por exemplo, né? Que é a radiância incidente ali no sensor, né? Então, isso é fundamental para entender o filtro. E aí, agora, a gente vai ligar isso com a teoria de Fourier, né, para entender como o filtro opera no conteúdo dessa função imagem, né? E aí, para isso, essencialmente, a gente vai associar a produto de convolução com a teoria de Fourier, né? E tem uma coisa básica que a gente vai explorar depois, que a gente tem o espaço, domínio espacial, né? Que é o espaço onde é representada a imagem normalmente, né, no sensor, né? E você tem o domínio de frequência, que é um espaço das frequências, que você pode analisar, né, o conteúdo da imagem, né, em termos de frequências, em termos de detalhes, que a gente vai ver na próxima aula, né? Então, o produto de convolução, isso é uma dualidade entre o domínio espacial e domínio de frequência. O produto de convolução no domínio espacial equivale à multiplicação no domínio de frequências e vice-versa, né? Então, a gente pode explorar isso, né? E a relação que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai ver que se a gente tem um filtro T, né, que é um filtro linear espacialmente invariante, dado por um produto de convolução, né, a transformada de Fourier vai diagonalizar esse operador, né, vai diagonalizar o filtro, né? E para mostrar isso, essencialmente o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai aplicar o filtro, né, nos elementos da base de Fourier, né? Quer dizer, seriam, né, as exponenciais complexas, né? Então, eu tenho aqui o meu filtro TH, que o H seria aquela função, né, de espalhamento pontual, e esse ômega, né, é uma exponencial complexa, né, que é um elemento do espaço de Fourier, da base de Fourier, né? E aí, aplicar o filtro é fazer essa convolução, né? Fazer essa convolução, né, é essa integral aqui, né? Mas aí, mais uma vez, nota que pela assim, a propriedade da integral aqui, né, na hora que eu coloco ela aqui, né, eu tenho aqui que essa exponencial complexa, né, aqui o argumento tem o x menos u, porque eu estou, para fazer a convolução, tenho que ir transladando, né, a função ao longo do domínio de integração, né, o u, né? E aí eu vou ter aqui, né, o x menos u, né? Só que, como o x não está aqui como variável de integração, né, eu posso quebrar essa exponencial complexa em duas, né? A multiplicação disso aqui com isso aqui, né?
E como essa parte que só depende do x não está afetando a integral, eu posso colocá-la para fora, né? Então, eu vou ter essa parte que é integral, né, com essa parte aqui que é uma exponencial complexa fora da integral, quando eu não tenho u, né? Então, essencialmente, isso aqui eu fiz uma decomposição que essa parte aqui, né, essencialmente é a transformada de Fourier do filtro, né, a definição de transformada de Fourier, né? E isso aqui é um elemento do espaço de Fourier, né, uma exponencial complexa. Então, o que significa? Significa que a transformada de Fourier da função de espalhamento pontual, ela é um alto valor, né, desse operador, né? E a exponencial complexa correspondente é um alto vetor, né? Então, isso mostra que você está diagonalizando esse operador. É uma coisa conhecida na teoria de operadores, né? E isso é a base de toda teoria de sinais, né, ligado com a teoria de Fourier, né? E aí a gente diz que a transformada de Fourier do H, né, da função de espalhamento pontual, a gente diz que é a função de transferência do filtro, né? E isso significa o quê? Significa que, por exemplo, eu tenho esse tipo de filtro aqui, que seria o filtro Bartelet, né, que é um filtro chapéu, vamos dizer assim, né? Então, quando vamos supor que você tem um sensor aqui, né, entrou alguma radiância e o espalhamento dele vai ser isso aqui, para cada ponto, né? Então, isso aqui é a função de resposta a um impulso, né, que tem essa forma. Quando a gente tem a transformada de Fourier dessa função, a gente tem a função de transferência, que essencialmente ela vai dizer quais são as frequências que estão sendo transferidas, né, por esse filtro, né? Que tipo de operação que esse filtro está fazendo em relação ao domínio de frequência, a frequências. Então, aqui, né, você tem o DC, né, que é a média da função, e frequências baixas e frequências que vão aumentando, né? Isso aqui é a magnitude, né, da transformada, né? Então, nota que esse filtro aqui, como ele tem, né, é um filtro que a resposta é linear aqui, né, ele tem esses ripples, né, aqui, né? É um filtro que está pegando baixas frequências, mas tem essas oscilações aqui, né? E isso é tudo, assim, faz parte do tipo de análise que se faz em engenharia de sinais para você projetar filtros, né, de todo tipo, né, inclusive relacionados com imagem. Então, quais são as consequências disso? A consequência, como eu falei, né, tem essa dualidade entre o domínio espacial e o domínio de frequências, onde uma operação de convolução no domínio espacial corresponde a uma multiplicação no domínio de frequências e vice-versa. Então, o que eu posso fazer? Se eu quero implementar essa função, né, quer dizer, do filtro, né, implementar a operação de um filtro, o resultado de um filtro, o que eu posso fazer é, por exemplo, representar a F, né, no domínio, na base de frequência, no domínio de frequência. Isso é simplesmente imaginar que eu tenho a transformada de Fourier da F, né, e reconstruo, né, e aí vou ter a F, mas eu tenho essa representação, né, que é exatamente dada pela representação dela no domínio de frequências, reconstruída aqui no domínio espacial, né? Mas então eu posso pegar essa representação no domínio de frequências e, para implementar o meu filtro com a convolução, aqui no domínio de frequências, né, essa operação é uma multiplicação pelo H-chapéu, né? Então, eu pego a função de transferência, né, do filtro e multiplico pela transformada de Fourier da imagem, né, e reconstruo, né, fazendo a transformada de Fourier inversa, e aí eu tenho o resultado da operação, né? Isso pode, a princípio, parecer
que é muita complicação para uma coisa simples. Mas, na realidade, não é, porque, dependendo do tipo de filtro que você quer fazer, pode ser muito mais eficiente você multiplicar, né, no domínio de frequências as transformadas de Fourier e depois fazer a transformada inversa, do que fazer uma convolução no domínio espacial. Tá? Em particular, se essa função h, se ela for uma função que não compacta, né, e tem, né, assim, porque nota que quando você faz a convolução, né, você aqui tem que fazer a integral dessa função com essa função para cada ponto que você está avaliando. Né? Então, se essa função tiver um suporte muito largo, né, isso vai ser caro de fazer. Né? Então, aqui você pode ter, e também tem essa dualidade que muitas vezes, né, é a função que tem um suporte que é não compacto no domínio de espacial, ela vai ter um suporte mais compacto, ou você pode fazer certas seletividades, né, no domínio de frequências. Né? Então, isso é muito importante para implementar certos filtros, né, computacionalmente, e, ao mesmo tempo, é importante para entender como funciona o filtro. Né? Então, o que eu falei, quer dizer, em termos computacionais, né, para fazer essa operação, eu simplesmente calculo a transformada de Fourier da minha imagem, e isso dá para fazer de maneira rápida, porque você tem a transformada rápida de Fourier. Né? O meu filtro, eu já posso ter ele com a representação no domínio de Fourier para aplicar em várias imagens. Né? Então, eu simplesmente multiplico as duas transformadas de Fourier, né? E aí faço a transformada de Fourier inversa e tenho o resultado da operação. Né? Então, isso assim, tem esse resultado prático e, por outro lado, quer dizer, entender essa função de transferência vai fazer com que a gente entenda como funciona o filtro, né? Que tipo de frequências ele está deixando passar ou não. Né? Então, isso leva todo um estudo de filtros, né, em relação às frequências e a detalhes da imagem. Né? Então, essencialmente, você pode dividir os filtros, né, em três categorias: os filtros de passa baixas, né, os filtros de passa altas e os filtros de passa banda. Né? Então, o que é isso? Quer dizer, os filtros de passa baixas, né, a função de transferência vai deixar passar frequências baixas e vai cortar as frequências altas. Né? No caso, o filtro de passa altas é o inverso, ele vai cortar frequências baixas e deixar só passar as frequências altas. Né? E o filtro de passa banda, né, ele é seletivo, ele vai pegar uma certa banda de frequência, né, e essa banda aqui, ele vai deixar passar, eliminando frequências muito baixas e frequências muito altas. Né? Então, isso aí a gente vai ver que está ligado com certos operadores, né, que, quando a gente implementar as redes de convolução, vão aparecer, né, e vão ser aprendidos, né, vão aprender filtros ali. Né? Então, o filtro de passa baixas canônico, né, é o filtro gaussiano. Né? Então, o filtro gaussiano ele está ligado com espaços de escala, né? E o filtro gaussiano é muito especial porque ele tem uma propriedade que ele tem a melhor localização conjunta, né, entre o tempo e a frequência. Né? Então, ele ao mesmo tempo, né, bem localizado, né, no domínio espacial, né, ou no tempo, e no domínio de frequência, porque eu falei que, de repente, quer dizer, uma determinada função, ela no domínio do tempo e da frequência, tem localizações diferentes, tem suportes diferentes. Né? E a transformada de Fourier de uma gaussiana é uma gaussiana e dá a mesma, assim, a melhor localização conjunta, né, nesses dois espaços, e esse filtro é o filtro
que está associado com os espaços de escala, né, e a representação em escala. E a gente vai usar muito isso depois, mais para frente no curso, né? Então, aqui é mais ou menos como seria a função de resposta ao impulso, né, de um filtro gaussiano, né? E ver o que ele faz. O filtro gaussiano ele faz um borramento, né? Essencialmente, ele vai pegar essas frequências altas aqui, correspondentes aos cílios, né? Detalhe na íris do olho, no cabelo, essas texturas, e vai borrar tudo, né? E dependendo, na realidade, né, da variância aqui dessa gaussiana, né, ela vai borrar mais ou menos, né? Então, essencialmente é isso, é um filtro que faz um borramento e deixa passar as baixas frequências, né? Já o filtro canônico de passa altas é o chamado filtro laplaciano, que corresponde a uma segunda derivada, né? Então, sendo uma derivada, ele está detectando altas variações, né? E detectando arestas na imagem, por exemplo, né? E ele vai estar associado com as wavelets, que a gente vai ver na próxima aula, né? Então, o efeito deles é exatamente identificar as altas frequências e deixar as altas frequências, né? Então, essencialmente, aqui seria como se fosse o gráfico desse filtro, né? Você nota que ele é mais ou menos o contrário, né, da gaussiana, né? E aqui nessa representação, né, como ele está detectando a derivada, né, quer dizer, ele pega, né, a derivada, né, tanto positiva quanto negativa, né, e se você simplesmente pega o valor e trunca a parte negativa, você vai ter um resultado como esse aqui, porque essa imagem aqui você não consegue visualizar valores, né, que são negativos, né? E aí, normalmente, o que se faz é você normalizar, quer dizer, você pega o range de valores, né? E aí você associa, né, o zero, né, a um cinza médio, né, que seria esse cinza aqui. E aí os valores acima e abaixo vão ser claros, mais claros ou mais escuros que esse valor. Então, realmente, para entender, né, o filtro laplaciano, né, você tem que interpretar desse jeito. Quer dizer, então, aqui você consegue ver melhor todos os detalhes, porque você tem, né, todos os detalhes aqui, alguns, a parte negativa foi cancelada, vamos dizer assim, né? E a outra maneira seria você, na verdade, pegar o módulo, né? E aí você teria uma imagem desse tipo aqui, né? Tem várias maneiras de você visualizar o resultado, porque o passa altas ele não está gerando uma outra imagem, ele está detectando os detalhes, né? E a gente pode usar isso de diversas maneiras para fazer realce de detalhes, fazer uma série de coisas, né? E a gente vai ver também que isso se aplica a operações com redes neurais de convolução, né? Bom, mas tudo que eu falei até agora, né, eu estava falando, né, da teoria contínua, né, de Fourier. Então, eu falei da representação, né, falei do modelo funcional, falei da representação discreta, né? E aí, quando eu comecei a falar da teoria de sinais e teoria de Fourier, voltei a falar, né, da teoria contínua, né? Só que a gente vai discretizar, né? Então, você tem o correspondente de um filtro, né, discretizado é um filtro discreto. E aí você pode imaginar que o filtro é como se fosse uma pequena imagem, né, onde você tem os valores, né, daquela função h, né, associados com uma pequena imagem, e nessa teoria de sinais e processamento de sinais digitais, né, você usa o seguinte termo, quer dizer, o suporte do filtro discreto é chamado de máscara, né? E os valores, né, vão ser a amostragem daquela função, né, h, que é contínua, que agora vai ser uma função discreta, né? E para fazer a operação do filtro, né, essencialmente a gente vai fazer uma convolução discreta. Então, o que a gente vai fazer? Em vez de fazer aquela translação contínua da função h, né, no domínio de integração, né, a gente vai substituir a integral por uma soma, né, e fazer aquela translação contínua, né, da parte
da variável de integração por uma translação unitária, né, que é o passo dentro da imagem que é regular, e aí por isso que é importante ter aquela representação por amostragem regular, né? Então você tem a sua imagem, que é uma matriz, né, e tem o filtro, que é outra matriz de tamanhos diferentes, né? E aí fazer a convolução discreta significa você ir pegando, né, a máscara e mudando ela de posição, né? E o resultado é exatamente pegar esses valores e multiplicar, né, os valores do filtro pelos valores da imagem e vai dar um resultado. Isso você vê que é exatamente a definição da função de resposta ao impulso, né? Porque você diz que você tem um ponto aqui amostral, né? Tem a função de resposta ao impulso que vai depender dos valores nessa região, tanto do filtro quanto da imagem, e aí você vai fazer uma operação linear, que exatamente fazer essa multiplicação, somar todos os resultados e dar uma resposta. Isso, no fundo, é o que é feito com operações tensoriais, né, numa rede de convolução, que a gente vai ver mais para frente no curso, né? E nota que, em princípio, quando a gente está definindo a transformada de Fourier, né, o domínio, né, é o R2 ali, né, o plano complexo, né, quer dizer, é uma coisa infinita, né? Então, a imagem, embora ela seja definida num retângulo, né, a transformada de Fourier e a operação de convolução, né, ela está definida no espaço todo, né? Então, você tem esse efeito de borda, né? Então, normalmente, o que você faz se você tem a sua imagem que tem esse tamanho aqui, e o filtro, né, ele tem, né, um certo suporte, você vai aumentar a imagem correspondente ao suporte do filtro, né? Então, nesse caso aqui, né, um filtro que é 3x3, a gente vai aumentar uma coluna e uma linha na imagem, né, na borda toda, né, porque eu preciso avaliar os valores que estão aqui na borda da imagem. Então, eu vou precisar de informações, né? Então, esse jeito de aumentar, tem várias maneiras de você estender a imagem para fazer essa operação. Enquanto eu não vou entrar nisso aqui, né, porque é um detalhe, mas quando eu for falar das redes neurais que usam convolução, vou falar as maneiras que isso é feito, né? Bem, aí tem outras coisas que são importantes, que a gente vai ver depois quando falar de wavelets, e depois também a gente vai ver quando estiver falando das redes neurais, que esses filtros, né, no caso de imagem, né, vão ser funções bidimensionais, né? E aí você tem também certas categorias de filtros que a gente consegue explorar a estrutura, né, teórica e computacionalmente. Por exemplo, você tem os filtros separáveis, né, que é um filtro que é dado por um produto tensorial. Então, significa o seguinte, eu tenho um filtro aqui XY, né, que essa função é uma função bidimensional, né? E eu posso, se o filtro é separável, eu posso separar em atuar primeiro numa coordenada e depois noutra. Então, esse filtro é o produto o filtro T é o produto do filtro T1, né? Atuando na dimensão X, né? Por exemplo, nas linhas verticais, e atuando um filtro T2 atuando na dimensão Y, né? Nas linhas horizontais, nas linhas, nas colunas, né? Vamos dizer assim, né? Uma coisa que deve ter ficado claro, né? Toda essa teoria, né, de Fourier e teoria de amostragem está ligada com a amostragem e reconstrução, né? Que é uma coisa que a gente não falou assim extensamente aqui no curso, mas é o pano de fundo para tudo isso, né? E ficou claro intuitivamente nas explicações que eu dei, né? E a outra coisa é que, para implementar essas operações, a gente precisa, né, fazer o produto de convolução de alguma maneira e calcular aquelas integrais. Então, assim, tem toda uma questão de você poder fazer uma pré-integração e fatorações e tal, que faz com que você possa aplicar essas operações, esses filtros, né, de uma maneira mais eficiente, né? Então, são outros tópicos que são estudados que a gente vai ver depois quando falar de redes neurais, né?
Então, agora, para terminar a aula, eu queria falar de uma outra teoria que a gente vai ver quando entrar na parte geométrica, né? Que é a teoria de morfologia matemática, né? Então, a teoria de morfologia matemática ela se aplica muito à imagem, e aí o que a gente está interessado não é a imagem como função, né? Mas é a imagem como representando, né? Assim, informações de forma ou informações geométricas, né? Então, como é que é essa teoria? A ideia é o seguinte: você pode imaginar, por exemplo, que você tem uma imagem, né? E você tem uma região da imagem que é a região que te interessa. Então, uma região assim, né? Sólida, né? E isso nesse caso aqui, estou supondo que essa imagem é uma imagem binária. Então, de uma certa maneira, é uma imagem que está representando uma geometria através de uma função característica, né? Então, aquela função imágica genérica, ela vai passar a ser uma função característica, que é a função indicadora dos pontos da imagem onde tem uma certa informação que me interessa, né? Por exemplo, um objeto, né, no mundo real que está representado na imagem, ou coisas assim, né? Então, a teoria de morfologia matemática, ela trabalha ou com imagens binárias ou com imagens de tom de cinza. E aí, para imagens de tom de cinza, eu posso imaginar aquela ideia que eu falei da interpretação da imagem, né, geométrica, né, como uma função de altura, né? Então, essa imagem ela tem curvas de nível, né? Então, imagina, por exemplo, que eu tenho uma imagem, né, que é uma coisa assim, né? E aí, ela, né, em termos de uma função de altura, seria como se fosse uma coisa assim que tem várias curvas de nível, né? E eu estou interessado exatamente nessas curvas de nível. Por exemplo, se eu fizer um threshold, né, e pegar todos os pontos acima dessa curva, ficar com 0 e abaixo dessa curva ficar com 1, eu vou ter uma imagem binária também, que no caso poderia estar representando, né, por exemplo, um disco aqui, né? Então aqui fica tudo, né, preto e aqui fica tudo branco, né? E isso aqui seria a representação de um disco, né? Então, eu tenho como ligar essa representação por imagem binária com a representação por imagem de tons de cinza, né? E os operadores morfológicos são os operadores exatamente que têm a propriedade de ser invariantes por mudança de contraste. E sendo invariantes por mudança de contraste, eles vão exatamente preservar essas curvas de nível, né? Então, as operações básicas morfológicas são só duas, né? São as operações de erosão e dilatação. Então, como essas operações funcionam? Elas são parecidas com a operação de convolução, mas são diferentes, né? Porque as operações, os filtros, né, lineares espacialmente invariantes, eles fazem, né, quer dizer, aquela operação de convolução, né, que a gente viu que você tem como se fosse um produto interno do filtro, né, deslizando ali ao longo do domínio de integração, né, e dando o resultado de uma outra função, né? Aqui o que a gente vai ter, porque a gente está interessado numa geometria, é a chamada operação de Minkowski, né? Então, essencialmente, como é que isso funciona? A gente tem o chamado elemento estruturante, né, que é uma forma, né, que pode ser tanto como se fosse uma função característica também, ou, no caso de imagens, né, em tom de cinza, seria uma funçãozinha dentro de um pequeno domínio, né? E você tem o seu objeto que está dentro da imagem, né, que no caso aqui eu estou representando como, né, uma função característica de uma imagem binária, né? Então, eu vou aplicar o meu elemento estruturante, né, a esse objeto, né, por essas operações de erosão e dilatação, né? Isso significa também, de uma certa maneira, fazer essa operação de Minkowski no domínio todo, de uma maneira especial, que é uma operação morfológica que vai preservar as curvas de nível, né?
Então, eu vou falar dessas duas operações de erosão e dilatação, né? O que é erosão? A erosão é uma subtração de Minkowski, né? Então, o que ela diz? Que para todo ponto aqui, né, no caso do plano, né, eu tenho os pontos que estão no meu objeto, né, e eu vou andar, né, com o meu elemento estruturante. Nesse caso aqui, né, estou definindo continuamente, todos os pontos eu vou fazer uma conta e vou dizer o seguinte, que quando aqui, né, é um certo ponto, né, que eu coloco o B e somo, né, ele tem que estar contido no objeto. Então, isso aqui vai dar como se fosse uma erosão, porque na hora que eu for colocar esses pontos, só vão, assim, imaginar que eu peguei a borda do objeto, né, e aí coloquei ele aqui. Né? Então, só os pontos que estão dentro do objeto que vão sobrar. Né? E no caso, por exemplo, essa coisa que é de dimensão 1 aqui, na hora que eu coloco aqui, eu não tenho nenhum ponto dentro do objeto que está no elemento estruturante. Né? Então, isso aqui vai dar uma erosão, e é como se eu estivesse mudando a forma do objeto de tirar um pedaço do bordo dele aqui. Né? E aí, a dilatação é uma soma de Minkowski, exatamente ao contrário. Quer dizer, na realidade, eu pego os pontos, né, x, né, do espaço e pontos no elemento estruturante, né, e aí são os pontos que o x pertence ao objeto e o b pertence ao elemento estruturante. Então, significa que se eu coloco aqui o elemento estruturante no bordo, né, eu tenho todos os pontos que pertencem ao objeto e todos os pontos que pertencem ao elemento estruturante. Então, eu estou engordando, né, o objeto aqui, né, pela forma do elemento estruturante. E nota que esse elemento estruturante pode ter qualquer forma, que eu peguei o mais simples, que é um disco. Mas eu poderia ter um elemento estruturante que é uma coisa assim, né, ou elemento estruturante que é uma coisa assim, completamente doida. E aí dá para fazer operações de forma muito especiais, né, fazer coisas mudando a forma de maneira muito importante, né, e isso está ligado com a geometria de regiões na imagem. Né? E isso vai estar ligado, né, quando a gente falar de modelos implícitos, né, essencialmente essas operações de Minkowski, né, estão ligadas com operações CSG, que são operações que é Constructive Solid Geometry, né, que essencialmente são operações com conjunto de pontos, né, que definem os modelos implícitos. Né. Isso, né, para assim, eu pensando em regiões definidas por função característica. Né? E aí tem a função implícita que a gente vai ver mais para frente quando falar de geometria. Se eu penso, né, na verdade, em imagens em tons de cinza, né, funções implícitas definidas, né, por imagem de tons de cinza, né, aí eu tenho uma relação com a equação eiconal, que é a chamada função de distância. E isso tem uma relação muito forte com equações diferenciais parciais e os chamados métodos de level set, né? Que eu falei que elas preservam a curva de nível. Então, você pode imaginar, por exemplo, que uma operação de dilatação ou de erosão, ela significa você pegar essa curva de bordo e andar com ela, né, na direção da normal da superfície, né, com velocidade 1, velocidade unitária. Então, esse tipo de coisa é uma equação diferencial, né, que é uma evolução que vai dar o quanto que eu estou engordando a fronteira aqui. Né? Então, você tem essa relação, que é uma coisa que a gente vai explorar também no curso. Né? Bom, então é isso. Eu vou descompartilhar minha tela, a gente pode falar um pouco aqui e o Alisson pode parar a gravação.